Olá pessoal, estou aqui iniciando mais um vlog no canal. Esse vlog vai me seguir provavelmente entre hoje e domingo. Hoje é sexta-feira, a semana que teve feriado na quinta, né? Então vai ser um vlog meio aconchegante, assim, vocês me seguindo com leituras, estudos e algumas outras coisas que eu vou fazer. Inclusive vai ter o atibiar de uma maratona que vem aí, provavelmente eu vou montar nesse vlog, eu ainda não montei, então eu vou montar com vocês. E antes de qualquer coisa, eu já queria abrir o vlog fazendo um book haul dos livros que eu recebi, porque tem um livro aqui que eu estou pensando em ler durante a duração desse vlog. Então vamos começar. Vou começar com outro que eu não quero... Não é que eu não quero ler agora. Eu queria ler todos os livros que eu estou recebendo agora, mas eu não tenho tempo. E como eu estou lendo já um calhamaço, que é Uma Vida Pequena, eu tô em 60% desse livro, gente, começando a parte 5 agora. É um livro que com certeza eu quero trazer pro canal, provavelmente um vídeo assim, só sobre o livro, comentando, refletindo um pouco sobre essa história. Tem algumas ressalvas de algumas coisas aqui, mas eu tô gostando muito. Então eu não vou comentar muito sobre ele agora, provavelmente, nesse vlog. Talvez eu fale uma coisa ou outra. Mas, enfim, como eu tô lendo esse calhamaço, eu não vou ler esse que eu vou mostrar pra vocês. Mas eu queria muito, se, quem sabe, quando eu terminar Uma Vida Pequena, começar já esse, que é O Rei Pálido, do David Foster Wallace, que é um livro, assim, extremamente renomado, desse escritor extremamente renomado também, que é o escritor de Infinite Jest, né? Uma Graça Infinita, eu acho que ficou em português. E esse é um livro póstumo dele, foi publicado depois que ele se suicidou. Ele tinha um manuscrito no escritório dele, aí a esposa dele e a editora encontraram, e aí tem toda essa história, e é um livro muito bem falado, e é um escritor, né, que assim, tem toda essa aura de escritor que já virou um clássico contemporâneo, né, então eu tenho muita vontade de ler, e eu fiquei muito feliz em receber ele da companhia. Além dele, eu também recebi o A Sociedade Desigual, que é do selo da Zahar, do Mário Teodoro, Racismo e Branquitude na Formação do Brasil. Esse é um livro mais histórico, então provavelmente quando eu for ler ele eu vou intercalar também com outras leituras. Eu não vou ler ele por agora, mas quem sabe até o final do ano ele não aparece por aqui. Esse daqui é o que eu quero ler nesse vlog, que é O Limite Branco, do Caio Fernando Abreu. Esse foi o primeiro livro publicado pelo autor, então ele está sendo republicado pela companhia agora. Ele foi publicado em 1971, se eu não me engano, e eu li aqui atrás, o Caio Fernando Abreu tinha 19 anos quando ele escreveu esse livro. Então, assim, eu estou muito curiosa com essa história e eu quero muito tentar ler nesse vlog porque ele é bem curtinho. Essa edição é uma gracinha, a borda dela é arredondada. Muda uma coisinha na produção gráfica de um livro, a gente já acha tudo lindo, né, gente? Mas eu achei realmente muito bonita, então estou animada para ler esse livro. Eu espero ler nesse vlog. E além dele, eu recebi outros 3. O primeiro foi O Vestido Preto e Vestida de Preto, né, e Outros Contos, do Mário de Andrade, outro escritor muito renomado da literatura brasileira, então também, quem sabe, eu leio algum dos contos aqui já, né, que livro de conto é uma coisa que eu não tenho muito essa necessidade de ler tudo de uma vez, eu pego um ou outro de vez em quando. Esse outro é Uma Dor Perfeita, do Ricardo Licias, é um livro que se passa durante a pandemia aqui no Brasil, então, assim, é um livro que eu sinto que eu quero ler, sim, em algum momento, e eu sinto que eu também já tenho um pouquinho do distanciamento da pandemia, em que eu me sinto confortável para ler histórias sobre isso, e para assistir obras audiovisuais sobre isso também. Eu sei que ainda é muito difícil, principalmente para pessoas que perderam pessoas próximas durante a pandemia e várias questões, né, do que aconteceu nesses últimos 2 anos. Mas eu não perdi ninguém próximo, então eu acho que aos poucos tá sendo mais tranquilo de digerir o que aconteceu nesses últimos 2 anos pra mim. Então eu acho que provavelmente eu vou ler esse livro também esse ano, em algum momento. E o outro que eu fiquei muito interessada depois de ler a sinopse, que é O Pança de Burro, da Andréa Abreu. Esse se passa no interior de Tenerife, longe do Atlântico e das orlas chiques das ilhas, porque Pança de Burro é tipo todo um fenômeno meteorológico que acontece no norte das Canárias. Tudo isso eu aprendi aqui na sinopse, né, que eu não fazia ideia. Mas eu achei legal porque a gente vai seguir, parece que 2 amigas, e aí toda a relação conflituosa entre elas. E eu gosto muito de histórias em que a gente segue personagens femininas e a amizade delas e tudo que tem nesse meio, tanto que eu gostei muito de Belo Mundo Onde Você Está por causa disso também. Então esse livro talvez apareça nesse vlog também, já que ele é bem curtinho. E é isso, provavelmente eu não sei o que eu vou fazer agora, eu estou pensando em também ler um outro livro, que se eu ler ele vai aparecer aqui no vlog, eu não vou comentar agora porque vai que eu não leio. Mas é isso, eu espero que vocês gostem desse vlog.
pessoal, já é 6 horas da tarde e eu atualmente estou na página 86 de Limite Branco, do Caio Fernando Abreu. Eu meio que tive uma tarde meio assim, lendo e conversando aqui com minha família, etc. Não fiz tantas coisas, não me dediquei assim à leitura, tipo, freneticamente, só pra ler o livro super rápido. Eu tô lendo assim naquele meu ritmo de sempre. E essa tá sendo uma leitura bem interessante. Ao mesmo tempo que eu tô achando linda, linda, linda a escrita do Caio Fernando. É muito doido pensar que ele tinha 19 anos e tem uma maturidade aqui muito bonita, ao mesmo tempo que tem também essa ingenuidade e essa coisa meio... que você sente que aqueles pensamentos não estão no seu ápice, digamos, tem uma maturidade muito grande que você fala, cara, como assim ele tinha 19 anos quando ele escreveu isso, né? Eu já marquei várias coisas, tem vários trechos muito bonitos, eu vou até ler alguns para vocês. Por exemplo, esse aqui foi o último que eu marquei, que ele fala: e eu me pergunto se viver não será essa espécie de ciranda de sentimentos que se sucedem e deixam sempre sede no fim. Lindo, lindo, e tem vários momentos que eu acho que ao longo do vídeo todo vocês viram que a manga do meu vestido fica caindo, mas enfim, comentar porque tá acontecendo toda hora. Mas tem várias partes, teve coisa que eu marquei, tipo, 2 coisas na mesma página, porque era assim: um dia a gente chega na frente do espelho e descobre, envelheci. Então a busca termina, as perguntas calam no fundo da garganta e vem a morte, que talvez seja a grande resposta, a única. E a outra parte, que essa aqui marcou bastante, é um trechinho um pouco grande, mas é assim: mas enquanto ele não chega, vou pingar um ponto final, fechar o caderno, a porta do quarto, chamar o elevador, descer e ficar caminhando horas pelas ruas, ou então me enfiar dentro de um cinema sem sequer olhar os cartazes ou o nome do filme. Quero ver outras pessoas, outros corpos, outras caras, mesmo que sejam inexpressivos e desconhecidos. Eu também serei inexpressivo e desconhecido para elas, e nesse desconhecimento e nessa inexpressividade mergulharemos todos juntos num filme qualquer, de mãos dadas no escuro, como um bando de meninos dançando a cirandinha. E, gente, tem vários quotes desse livro muito bonito. Bom, essa história, que eu acho que eu ainda não comentei, a gente vai seguir o Maurício, que quando mais ou menos a gente segue 2 momentos da vida dele, né? Quando ele tem 19 anos, que aí a gente segue mais por diários, né? Entradas de diários do personagem, que é bem um reflexo, aparentemente, né? Do Caio Fernando Abreu. E aí ele discutindo várias questões universais, né? Essa questão da crença em Deus e de se entender melhor como pessoa, a solidão. E é muito bonito já um comentário assim sobre a obra, como são coisas simples, mas como são coisas muito universais, de muita fácil identificação, são coisas que você lê e pensa, eu já pensei isso, eu já passei por isso, mas eu não conseguiria colocar em palavras da forma como esse autor coloca. Então é muito bonito isso da escrita dele. Então a gente segue esses momentos do diário, quando esse personagem tá mais velho, né, ele tá fazendo faculdade, mas ainda mora na casa dos pais, e ele mais criança, assim, ele devia ter uns 11 anos, pelo que cita aqui, eu acho que é mais ou menos essa idade, sabe, pré-adolescência, e aí ele tendo contato com várias coisas da vida também, sabe, descoberta sobre sexualidade, etc. Inclusive, eu tô fazendo um paralelo com esse livro, se eu não me engano, o personagem, o autor e a história se passam no Sul, assim como Clarissa, do Érico Veríssimo, que foi um livro que eu gostei muito, mas foi muito complexo, porque trata de uma classe que aqui, né, é bem claro que é essa classe média. No Clarissa é uma coisa assim, mais ou menos, mas também é mais focado nessa classe média. E aí tem muitas questões muito complexas. Aqui, por exemplo, tem a questão no Clarissa muito forte do racismo, que me deixou um pouco incômoda, assim, me incomodou em alguns sentidos o racismo naquele livro, porque eu acho que não é só uma exposição do preconceito da época, é uma coisa do autor também. Aqui eu ainda tô na página 80 e pouco, mas eu já sinto que tudo que é descrito aqui tem esse olhar mais crítico, sabe? Tem um olhar mais crítico a essa classe média, e aí é uma coisa bem, assim, crucial do livro, a relação do personagem com a própria classe dele, sabe? Ele tem consciência da classe dele agora, principalmente agora que ele tá mais velho. Antes, quando ele é mais novo, tem um outro personagem lá da família que chega falando que ele fala, tipo... Quer ver? Ele fala assim: Maurício, sabes o que é uma burguesia decadente? Aí, né, ele fala que a burguesia decadente é toda a família que tá ali em volta dele. Isso não é spoiler, porque esse é um livro que, basicamente, ele é um livro muito sobre
as relações do personagem com a família, com as outras pessoas e a relação interna dele consigo mesmo, né? Então eu acho que ver essa fala e alguns trechos que eu li pra vocês não vai interferir muito na leitura. Mas aí tem muito essa discussão, né? E é muito doido, porque tem aquela questão da classe média que o personagem, ele tá trazendo essas discussões pra dentro da casa, ele tá julgando a própria família, a sua própria condição, etc. Porque ele, depois que ele teve um privilégio por fazer parte dessa burguesia, dessa classe média, de estudar e entender mais ou menos como eles se encontram em sociedade, e ao mesmo tempo tem esse tipo falta de respeito e noção de que ele pode falar isso dentro da casa, que nada vai acontecer com ele, e ele quer se sentir melhor que aquelas pessoas ali, mesmo que no fundo ele seja basicamente produto, né, dessa burguesia decadente, como ele mesmo cita. Então tem muito essa questão do personagem com as coisas que acontecem dentro dessa classe, né? Como elas influenciam também a formação dele como pessoa. Então é um livro que tá me fazendo refletir bastante, é bem interessante mesmo, mas também fica muito nisso, porque tem momentos que eu leio, né, que não tem como você sentir aquela empatia tão forte pelo personagem. Eu até tava lembrando daquele livro que eu li, que foi o Meu Ano de Descanso e Relaxamento, que eu fiquei muito frustrada com a personagem principal, porque ela é uma personagem que tem muitos privilégios e ela reclama muito desses privilégios. E aí nesse livro tem isso também, porque tem o personagem que fala assim, eu acho que eu só sou sofrido assim porque eu tenho demais, sabe? E aí você fala, cara, não, pessoas que eu gostaria de ter, tipo, poder reclamar que eu tenho demais, e por isso que eu sou sofrida e etc. Eu acho que é uma falta de empatia justamente por essas outras pessoas muito forte. Mas aí tem aquela questão que eu ainda não consegui me situar, essa reflexão de que se isso é só uma exposição do personagem não, do autor sobre tudo isso, ele tinha muita consciência disso, ou realmente como ele era, como ele pensava. E se fosse como ele pensava, também deve-se considerar que ele tinha 19 anos. Tanto no prefácio do livro foi escrito por ele mesmo, e ele fala que foi uma releitura meio complicada quando ele fez a releitura desse livro, porque, tipo, ele ficava agoniado com as coisas que ele escrevia. Eu acredito que provavelmente outras obras, talvez, ele mudou muito de alguns pensamentos, então é um livro muito interessante. Ler a primeira obra dos autores é uma coisa bem complexa, né? Clarissa também foi o primeiro livro que eu li que o Veríssimo publicou, primeiro romance, e aí eu li depois de já ter lido outras coisas dele, e aí foi um choque um pouco pra mim, algumas coisas ali, que eu acho que o Veríssimo foi talvez superando ao longo dos anos e, tipo, mudando de pensamento mesmo, mudando essa mentalidade. Então é realmente uma leitura muito interessante, dá pra ver que, tipo, eu não sei se eu vou chegar no final desse livro e conseguir dar uma nota, mas foi uma leitura que ela tá rendendo muito pra mim, sabe, muitas reflexões. Então é isso por enquanto. Agora eu vou continuar editando, praticamente começar a editar o vlog de Loveless, né, o Sem Amor, que eu espero muito que quando eu publicar esse vídeo que eu tô gravando agora, esse vlog já esteja disponível no canal. Hoje é sexta-feira e eu queria postar ele no domingo, então vamos ver se eu vou conseguir editar ele. E aí depois, quem sabe, eu vou retomar a leitura de Limite Branco. Eu queria também começar, porque eu não tô aguentando ver as pessoas comentando no Twitter e nas redes sociais sobre Heartstopper, e eu tô querendo muito assistir, mesmo que eu acho que vai ser uma série muito fofinha, e eu não sei se os episódios tem mais de 40 minutos, eu espero que não, eu espero que seja uma série rapidinha de 30 minutos cada episódio, mas enfim, eu quero muito assistir essa série pra, tipo, desligar de tudo. Eu preciso fazer algumas outras coisas também, mas não sei se vou fazer hoje, mas eu sei que agora eu vou voltar pra edição do vídeo de Loveless, e é isso, eu espero que vocês estejam gostando do vídeo. Se vocês já leram esse livro, porque esse livro tá sendo republicado, né, ele já foi publicado antes no Brasil, então talvez vocês já tenham lido ele, me falem aí o que vocês acharam, se vocês também tiveram todas essas reflexões. A escrita, como eu falei, do Caio Fernando é realmente muito linda. Vários textos aqui eu fico voltando e relendo, porque ele traz um poder nas palavras muito, assim, de gerar aquele sentimento de você, aquele sentimento de identificação, de se sentir, assim, compreendido. E eu acho que isso é uma coisa muito linda da literatura. Eu acho que a literatura só é autêntica quando ela consegue trazer essa verdade que a maioria das pessoas consegue se identificar. Então é isso, gostando muito desse livro, e vamos lá começar ou continuar a minha edição de Loveless, porque eu preciso editar esse vlog.
o dia seguinte do vlog, né? Hoje é sábado. E basicamente eu fiquei ontem um tempão editando o vídeo de Loveless, que já deve estar disponível no canal, né? O vlog. E aí eu comecei a assistir o Heartstopper. E, gente, eu já terminei. Agora é 1h43 da tarde. São 8 episódios, cada episódio tem 30 e poucos minutos. E, nossa, recomendo demais essa série. É uma série super levinha, super cozy, super aconchegante, assim, perfeita pra você ver, assim, numa tarde. E foi mais ou menos o que eu fiz. Eu vi, tipo, metade ontem e agora a outra metade agora. Na parte da manhã e agora esse começo de tarde. E é uma série muito que você fica assim, ainda bem que esse tipo de conteúdo existe pros jovens que estão crescendo hoje em dia consumindo esse conteúdo. E eu não sei se eu tenho muita vontade de ler outras coisas da Alice Oseman, além do Loveless, né, do Sem Amor, e do Heartstopper, que eu quero ler o Heartstopper. Eu já vi a sinopse de outros livros dela e apesar de achar interessante, eu ainda não sei se eu vou chegar a ler, mas mesmo assim eu fico muito feliz de como ela traz a representatividade nas obras dela. Acho que ela faz isso muito bem. Eu não sei se dá pra ver, eu fiquei emocionada no último episódio da série, fiquei chorando, terminei chorando, mas é aquele choro de felicidade, porque é muito bonita a série. E então eu queria aproveitar e recomendar também, provavelmente se você já deve fazer mais de uma semana que a série foi lançada, desde que eu estou gravando esse vlog, quando eu postar ele, mas aí provavelmente vocês já vão ter visto várias pessoas falando sobre, mas eu recomendaria mesmo assim dar uma chance, porque é uma série muito gostosinha, é uma série super despretensiosa, mas ela conta uma história de paixão adolescente muito fofa, muito bem, como eu falei, com uma representatividade incrível de todas as sexualidades praticamente, então é muito, muito legal, e é isso, essa é a minha atualização no momento, precisava vir aqui recomendar essa série pra vocês. Bom, pessoal, hoje já é domingo e hoje de manhã eu terminei de ler Limite Branco, do Caio Fernando Abreu. Eu dei 3,5 estrelas pra esse livro. Foi um livro que eu gostei bastante, mas como eu comentei ao longo do vlog, é um livro que o próprio autor fala no começo, né, no prefácio, que é um livro que você vê que é de um escritor em seu momento inicial, apesar de ser uma obra que em muitos momentos gerou muita identificação pra mim. Como vocês podem ver, eu marquei esse livro muitas coisas, eu acho que muito mais do que eu marco normalmente outros livros. É um livro que eu penso em reler no futuro. Não foi aquele livro que é perfeito. Eu acho que assim como, por exemplo, Clarissa, que foi um livro que eu acabei fazendo paralelos com esse, é o primeiro livro do autor, então é um trabalho inicial e eu gostei muito do pós-fácil desse livro, que é da Natália Borges Polesso, que eu já li um livro dela que eu recebi da companhia e eu gostei muito daquele livro, tem resenha, vlog, né, eu vou deixar nos cards, e eu gostei muito de 2 comentários que ela fez. O primeiro, ela fala assim: não sei se há paixão nesse livro, há um limite branco, que uma pessoa cruza para amadurecer, no qual as emoções se borram e se sobrepõem e não se tem muito que uma ideia de onde começa um sentimento e o outro termina. Então esse livro é um pouco assim, sabe? É meio que como se fosse um grande fluxo de consciência do personagem e ele ainda tem muitas incertezas e algumas coisas ele mesmo fala que ele tem a dificuldade de expressar esses sentimentos que ele está passando, então fica essa coisa um pouco assim, que tem uma alma ali, tem muita autenticidade, mas ainda você fica com aquele sentimento de que algo está faltando, né? Então é algo bem característico da obra. E tem outra coisa que ela falou que eu gostei bastante, que ela fala assim:
Maurício se põe no centro de tudo como observador do mundo e das pessoas. Aí ela fala mais um pouco e aí ela termina. Isso pode ser muito irritante e quase insuportável, como disse o autor, porque o próprio o Caio Fernando, ele fala, né, no começo do livro que foi uma releitura muito difícil fazer isso depois de anos que ele escreveu, né? Ele tinha 19 anos na época. E aí, como disse o autor, mas também podemos enxergar nessas autoimplicações grande sensibilidade e empatia. Então ele é um personagem que ele é muito consciente e ele também é muito consciente dessa, assim, da própria imaturidade dele, né? E isso você fica menos irritada com ele, mas tem muitos comentários dele que são muito irritantes. Tem muito aquela questão da classe, como eu falei pra vocês, né? Dele vir dessa família burguesa. Então, tipo, quando alguns questionamentos deles, é difícil você não olhar com um certo desgosto mesmo, né? Mas ao mesmo tempo tem muita empatia, porque de qualquer forma, mesmo com todas essas implicações, ele é uma pessoa humana que tá passando por esse período de crescimento. A gente vai investigar tanto a infância dele como essa adolescência e entrada na vida adulta, né, aos 19 anos. Então é difícil não se identificar e se simpatizar com o personagem. Como eu falei, eu marquei muitas coisas porque teve muitos momentos que eu li aqui, aí eu reli a frase e pensava, nossa, ele conseguiu colocar em palavras esses sentimentos meus. Então é um livro muito bonito que eu com certeza daria uma chance. Eu não sei, eu não li outras obras do autor, então não sei se é a melhor forma de conhecer ele. Eu fiquei com certeza curiosa para ler outras obras dele, então talvez sim seja a melhor forma, porque eu acho que me deu aquele sentimento de, tipo, potencial. Esse é um livro que você vê nesse escritor muito potencial a ser desenvolvido. Então é uma experiência interessante, né? Sempre ler essas primeiras obras de grandes escritores, e eu gostei muito de ter recebido. Eu achei essa edição, como eu falei, muito bonitinha. Uma outra coisinha que me desagradou um pouco foi o final. Tipo, o último acontecimento final, assim, eu não quero ser presunçosa, mas eu acho uma saída muito fácil pra dar uma ruptura na vida do personagem e ele passar pra outra fase, conseguir finalizar essa fase desse livro, dessa história. Então eu não gosto muito do acontecimento final, do grande acontecimento final desse livro. Eu acho que existia forma mais sutis e, sei lá, soluções mais que não fossem tão aquela coisa na cara de, ai, ele deu uma ruptura e por isso ele vai mudar. Então, sem dar spoilers, eu não gostei muito desse final. Bom, pessoal, já faz vários dias que eu iniciei esse vlog. Hoje já é sexta-feira, dia 29 de abril, e eu vim finalizar ele com a minha TBR da maratona de outono Dark, né? Que está rolando. Quem foi a idealizadora dessa maratona foi a Ju, do Ju and Books. Eu vou colocar o canal dela e de todas as outras participantes aqui no box de informação. Essa maratona começa domingo, dia 1, se eu não me engano. Então eu espero postar esse vídeo amanhã, que é sábado, ou no domingo no máximo. E assim, eu tinha gravado, quando eu comecei esse vlog, montando a minha TBR lá em Campinas. Mas maratona é aquela coisa, né, gente? Eu peguei vários livros que eu tinha, trouxe pra São Paulo, inclusive estou em São Paulo. Eu tinha feito a minha TBR em Campinas, como eu falei, né? Mas o que aconteceu foi que teve algumas coisas que eu tava colocando que era só pra se encaixar nas metas da maratona. Eu não gosto de entrar em maratonas assim, porque eu sei que muito provavelmente eu não vou ler esses livros, sabe? Se eu só escolher pra encaixar em alguma coisa. E essa é uma dica que eu dou pra vocês. Se por algum motivo, alguns dos desafios que a gente propôs pra essa maratona, né, que a Ju apresentou no vídeo de apresentação, você não se identificar com nenhum deles, não se force a ler por causa desse desafio. Pegue um outro livro que você queira ler e leia e participe da maratona, gente. Esses desafios são só pra gente ter essa interação, a gente se divertir, mas você não é obrigado a nada. Então eu espero que vocês saibam disso também. Mas eu escolhi 4 livrinhos e a grande maioria deles se encaixam em algum desafio. Mas eu vou mostrar pra vocês. Eu tinha anotado no meu caderninho cada um dos livros se encaixam em quais desafios, e também tem a questão dos pontos, que a Ju explica melhor no vídeo dela também, então vamos lá ver. O primeiro que eu peguei é o Norwegian Wood, do Haruki Murakami. Eu quero muito ler esse livro há muito tempo. Eu acho que eu comprei ele ou no começo desse ano, no final do ano passado, e eu tô muito ansiosa pra finalmente lê-lo agora no outono, né? Esse livro ele se encaixa em 2 categorias, que é um livro Dark Academia, esse daqui é um dos mais falados da Dark Academia que eu não li ainda, e um autor não branco, né? Porque o Haruki Murakami é japonês, né? Então eu estou muito animada pra ler esse livro. Eu acho que eu não li até hoje nenhum livro da literatura japonesa, então vai ser também uma entrada nessa literatura. Eu gosto muito do cinema japonês do que eu assisti até hoje, inclusive o Drive My Car, que eu assisti aqui em São Paulo também, né, no Petra Belas Artes, e é baseado num conto do Murakami. Então estou animada pra ler esse livro. Ele é o primeiro do minha TBR. O outro é o Dead Poets Society, que é a novelização do filme Sociedade dos Poetas Mortos, que eu já comentei várias vezes aqui no canal que eu gosto muito. Então
então estou muito animada para lê-lo também. E ele se encaixa na categoria Cores do Outono, Dark Academia e encalhado na estante, porque eu comprei esse livro faz um tempinho já e eu não li porque eu tava guardando para algum momento e agora foi um momento especial que eu guardei ele. O próximo é Os Crimes ABC da Agatha Christie. Ele se encaixa no mistério. Eu coloquei nas minhas anotações Cozy Mystery, porque é aquele mistério aconchegante que a gente tem na Agatha Christie, no Sherlock Holmes. Então estou muito animada também. Eu costumo ler os livros dela bem rápido, então eu já tô separando assim de ler no final de semana, talvez, fazer um vlog pra vocês. Então eu tô bem animada também. Eu acho essa capa também super outono, Dark Academia. E o último é o mais assim, forinha da curva, talvez. Assim, não é fora da curva, porque tem tudo a ver com a Dark Academia, Light Academia também. Mas ele foi um livro que eu forcei um pouquinho ali na minha TBR, que é As Virgens Suicidas. Eu quero ler esse livro há muito tempo e eu comprei recentemente e eu tô muito animada pra ler. Eu já tinha começado a ler, só que aí eu falei, não, vou guardar ele mais um pouquinho quando eu descobri da maratona, a Ju me convidou. E aí eu coloquei ele na categoria Me Lembra Uma Música, que na verdade foi uma música que eu descobri quando assim, eu li as primeiras páginas desse livro, tipo, primeiras 5 páginas, e eu descobri, eu coloquei na trilha sonora do filme no Spotify. E aí eu descobri uma música que foi, eu não sei se ela foi feita pra trilha sonora ou ela entrou na trilha sonora, que chama Playground Love, e eu tô viciada nessa música, e é óbvio que agora eu sempre associo ao livro, e eu acho que qualquer outra pessoa que tenha visto o filme e tenha visto a trilha sonora deve associar também, mas agora eu já faço essa associação. E esse livro, ele fica, pelo que eu já vi algumas pessoas, nessa, assim, margem da atmosfera da Dark Academia e da Light Academia. Bem animada para lê-lo também. E é basicamente isso, gente. Eu não quis exagerar na minha TBR. Eu tô com um ritmo de leitura bem mais lento do que era antes por causa da volta ao presencial, né? Então, isso daqui já é realmente um desafio pra mim, porque eu tô lendo 2 livros por mês, 3 no máximo. Então, ler isso aqui do dia 1 ao dia 22, que eu acho que é quando dura a maratona, é um grande desafio pra mim, sabe? Então eu espero conseguir gravar alguns conteúdos pra vocês por causa desses livros assim, ó. Eu já vou compartilhar com vocês. A minha, assim, ideia é gravar vlog desses 2, então fiquem aí no aguardo, o Dead Poets Society e Os Crimes ABC. E esses 2 eu não sei se vão aparecer por agora no canal. Eu tô pensando em lê-los e gravar um vídeo resenha comentando o filme de cada um quando eu fazer esses vídeos. Então fiquem aí no aguardo. Eu espero que vocês se animem pra participar também. Espero que vocês participem, se vocês participarem, me marquem, por favor, nas suas TBRs, apesar que eu tô postando esse vídeo bem em cima da hora, mas vai que alguém não sabia que tava rolando a maratona e se anima pra participar por causa desse vídeo, então assim, me marquem, me falem se vocês estão participando, que eu vou adorar saber. E é isso, até mais!